E aí, naquela corrida para passar em um concurso, a gente sabe que português faz toda a diferença. E hoje vamos desvendar um assunto que parece um bicho de 7 cabeças, mas que na verdade é uma carta na manga: a estrutura e a formação das palavras. Vamos nessa? Já parou para pensar nisso? Como é que uma palavra nasce? De onde ela vem? Entender como as palavras são montadas, digamos assim, é o grande segredo para mandar bem no vocabulário e na interpretação de textos. Para ficar mais fácil, o melhor jeito é pensar nas palavras como se fosse um brinquedo de montar, tipo um Lego. Elas são feitas de pecinhas básicas que se encaixam para criar coisas novas. Se a gente conhece as peças, a gente consegue montar e desmontar qualquer palavra que aparecer pela frente. E toda construção que se preze começa por uma fundação, por uma base bem sólida, não é mesmo? No mundo das palavras, essa base, esse coração, tem um nome. É o radical. O radical é basicamente a alma da palavra. É ele que carrega o significado central, aquela ideia principal que não muda. Pensa nele como o alicerce de um prédio. Todo o resto vai ser construído em volta dele. Vamos ver isso na prática, que fica mais claro. Olha só como o radical pedra continua ali, firme e forte, em pedra, pedreiro e pedreira. A ideia principal de rocha está ali, intacta em todas elas. Esse é o poder do radical. Beleza, então já temos a nossa fundação, o radical. O que a gente faz agora? Agora a gente começa a adicionar outras pecinhas para modificar e aumentar essa nossa construção. E essas peças são os afixos. A primeira pecinha que a gente pode encaixar é o prefixo. O próprio nome já entrega o jogo, né? Ele vem pré, ou seja, antes do radical. E a função dele é justamente essa, dar uma alterada no significado daquela base que a gente já tem. Olha que legal. Feliz é uma coisa, mas quando a gente coloca o prefixo in, vira infeliz, que é o oposto. A mesmíssima coisa acontece com leal, que vira desleal. Já o prefixo re, em refazer, dá aquela ideia de fazer de novo. Simples, mas muda tudo. Agora, vamos para outra peça-chave do nosso jogo: o sufixo. Bom, se o prefixo vem antes, o sufixo, por lógica, vem depois do radical. E ele é super versátil, viu? Pode indicar uma profissão, transformar uma qualidade em outra coisa e por aí vai. E aqui a gente vê o show que o sufixo dá. O mente pega a palavra feliz e transforma em um modo, um advérbio. O dor, em jogador, já mostra quem é que faz a ação. E o ad, em amizade, pega a ideia de amigo e cria um conceito abstrato. Bem legal, né? Ok, com as nossas peças em mãos, radical, prefixo e sufixo, está na hora de conhecer os manuais de instrução, ou seja, os dois grandes métodos para construir palavras na língua portuguesa: a derivação e a composição. O primeiro método é a derivação. A lógica aqui é a seguinte: a gente pega uma única palavra que já existe, que vamos chamar de primitiva, e a partir dela a gente cria, ou melhor, deriva uma palavra nova, usando aquelas pecinhas que a gente já conhece, os afixos. E aqui estão os tipos mais comuns. Se a gente só adiciona um prefixo, derivação prefixal. Se for só um sufixo, sufixal. E se colocar os dois juntos, como em infelizmente, aí é prefixal e sufixal. Parece bem tranquilo, né? Mas atenção, que tem um detalhe importante vindo aí. Essa é a pergunta de R$1 milhão em muitas provas. Porque, vamos combinar, as duas usam um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, como é que a gente diferencia uma da outra? O segredo está na dependência dessas pecinhas. O pulo do gato é este aqui, olha só. Em infelizmente, se a gente tirar o sufixo, a palavra infeliz continua existindo numa boa. Se a gente tirar o prefixo, felizmente também existe. As peças são independentes. Agora tenta fazer o mesmo com anoitecer. Se a gente tirar o er, a noite existe? Não. E se tirar o a, noitecer existe? Também não. Na parassintética, o prefixo e o sufixo são um casal inseparável. Precisam estar juntos para a palavra fazer sentido. Essa é a grande diferença. Ufa! Vamos agora para o nosso segundo método de construção, a composição. Aqui a brincadeira é outra. Em vez de ficar adicionando pecinhas em um radical só, a gente vai juntar dois ou mais radicais, ou seja, duas ou mais palavras base, para criar uma terceira com um significado totalmente novo. E na composição a gente tem dois cenários possíveis. Na justaposição, as palavras se juntam, ficam lado a lado, mas sem perder nenhum som, inteirinhas, como em guarda-chuva. Já na aglutinação, a união é tão forte que rola uma fusão e algum som acaba se perdendo no caminho. Água mais ardente não vira água ardente, vira aguardente, viu? Houve uma aglutinação, uma mistura.
E para fechar nosso entendimento com chave de ouro, vamos organizar as palavras em duas grandes famílias, aquelas que dão origem a outras e aquelas que são originadas. Chegamos nas palavras originais e derivadas. Aqui não tem segredo, é bem intuitivo. As palavras primitivas são as originais, as matrizes, como pedra e flor. Elas não vieram de nenhuma outra palavra do português. E as palavras derivadas, como pedreiro ou florista, nascem a partir dessas primitivas. Simples assim. E por que isso tudo importa tanto para um concurso? Porque muitas questões testam exatamente a capacidade da pessoa de perceber a relação de sentido entre as palavras de um texto. Saber qual palavra veio de qual é a base e qual é a construção, isso é uma ferramenta de interpretação poderosíssima. No fim das contas, é tudo sobre isso. Não é para ficar memorizando uma lista gigante de prefixos e sufixos, mas sim para entender o sistema, para conseguir enxergar a língua como um organismo vivo, que tem sua própria lógica. Quando a gente alcança essa visão, tudo fica mais fácil. E, claro, a melhor maneira de ter certeza de que tudo isso ficou guardado na cabeça é praticando. Então, o desafio está lançado. As questões que estão disponíveis logo abaixo são uma oportunidade de ouro para testar o que foi aprendido e deixar a preparação ainda mais forte. Bons estudos!